Então, se eu digo, por exemplo, quero, a pergunta que tu fazes é quero. Qual é a pergunta? Gente, se eu disser... Hã? Como assim? Se eu Qual é a disser pergunta? quero, o que uma pessoa vai me perguntar? O que você quer? O quê? Muito bem. A pergunta é o quê? E ela vai me dar o objeto direto. Ou pode confundir, porque aqui, quem é o sujeito de quero? Quem é que quero? Eu? Eu. Então, mesmo que não esteja escrito, tem um sujeito aqui, tá? Sou eu. Mas podia também ser, por exemplo, Mário disse, e a pergunta seria... Se eu te digo, Mário disse, o que vai me perguntar? Como assim? O que faltaria nessa frase? Mário disse... O que o Mário disse? O quê? Muito bem. Então, vejam, de novo, o que falta é esse complemento que não exige uma preposição, né? Então, seria o objeto direto. Porém, essas frases, e essas duas aqui, então, seriam oração, subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? A oração principal, que é, no caso, quero, ou que é Mário disse, está faltando para ela um objeto direto, tá? Mas existe um tipo de frase, por exemplo, se eu disser assim, é possível... É possível... O que vocês vão me perguntar? O que vocês vão me perguntar aqui? Vocês não vão perguntar também o que é possível? Não é? Sim. Então, a pergunta é parecida, só que aqui, o que está faltando? O que está faltando nessa frase aqui? Ó, quando eu digo quero, o sujeito é oculto, sou eu. Quando eu digo Mário disse, o sujeito é simples, é o Mário. Quando eu digo é possível, o que está faltando? Um sujeito. Quem é que é possível? O que é possível? Tá? Não tem sujeito na oração principal, só que é a oração principal. Então, como é que o Giovanni está me perguntando, como é que ele vai fazer para identificar quando é que ela é OD e quando é que ela é subjetiva? Ou seja, quando ela está substituindo o sujeito. Ó. Subjetiva é como se fosse sujeitiva, falta o sujeito. Objetiva direta, falta o objeto direto. Então, como é que eu vou saber que é uma ou é outra se as duas me perguntam o quê? Olhando se a oração principal tem sujeito ou não tem. Se ela tem sujeito, é porque não está faltando um sujeito. Ó, aqui, tem sujeito, então não falta sujeito. Não pode ser que ela vá ser subjetiva, porque ela já tem sujeito. Entenderam? Agora, aqui, está faltando o sujeito. Então, o que eu estou precisando aqui é possível que vocês compreendam a matéria. Isso é que é possível. O que vier aqui é que é possível. Tá? Por exemplo, se eu disser assim, seria bom... Opa. Tá. Será bom que você faça os exercícios. Qual é o sujeito de será bom? Não tem, ó. Então, que você faça os exercícios é que vai ser bom. Isso aqui, que vem aqui, é que é o sujeito dessa frase, dessa oração aqui. Yasmin, entendeu?
Yasmin? Se eu disser, por exemplo, convém usar a máscara. Quem é o sujeito de convém? Aqui está sem sujeito. Quem é que convém? O uso da máscara é que convém. Giovanni, tá entendendo? Tô. É tipo uma coisa que viria antes, mas tá vindo depois. Isso, muito bem. Isso é que convém. Se eu disser assim, é bom que a festa seja segura. O que é bom? Qual é o Que sujeito a de é festa bom? seja segura. Isso. Tá? Então, como se fosse a segurança da festa que é uma coisa boa. Então, o que vem aqui, na verdade, é o que vai completar como sujeito aqui. E já na objetiva direta, se eu disser assim, fulano disse que não sei o que aconteceu. Ó, fulano já é o sujeito. Então, o que ele disse é o objeto direto. Fulano perguntou se aconteceria. O fulano é que perguntou. Então, já tem sujeito. Isso aqui vai ser o objeto direto. Então, voltando lá para nossas caras. Voltando para nossas caras. Para mim, né? Porque eu não vi vocês hoje ainda. A subjetiva, ou seja, a que faz papel de sujeito, é quando na OAP não tem sujeito, Giovanni. Então, tu olha para a oração principal, que é a OAP. Tem um sujeito ali, então não pode ser sujeito. Toda oração subjetiva sempre vai fazer um papel que está faltando na oração principal. Tá? Eu expliquei em aula que a oração subordinada substantiva é aquela que eu nem preciso olhar a oração subordinada para saber qual ela é. Basta eu olhar a principal. Porque a substantiva sempre é o que está faltando na principal. Entenderam? Lembra que eu dei esse exemplo em aula de como é que eu sei quem está faltando olhando para quem está lá? Lembram disso? Lembro. Então, a oração subordinada substantiva é isso que se faz. A gente olha para quem está lá e vê o que está faltando. O que está faltando, mesmo que eu não veja, digamos que eu só dê a oração principal e o resto está borrado. Uma pessoa que entendeu o processo da oração subordinada substantiva consegue dizer que tipo de oração é aquela que está borrada ali do lado, sem ler. Aí tu vai dizer, ué, mas o cara é ninja? Não. Ele entendeu que a oração subordinada substantiva é aquilo que está faltando no principal. Tá? Se eu disser assim, são 3 cores básicas, vermelho, azul e amarelo. Aqui tem vermelho e azul. Qual é que falta? Alô? Não sei, prof. Eu não entendi, desculpa. Se eu disser assim, são 3 cores básicas, vermelho, azul e amarelo. Qual é essa aqui que está faltando? Vermelho, azul, qual que está faltando? É. O amarelo. Por quê? Porque tu tá vendo as que tem e aí tu vê o que falta. A mesma coisa a oração subordinada substantiva. Aqui é... Oi, Giovanni! Que bom te ver! É que eu esqueci que eu não tava ligado. Eu tava mó tempão aqui já olhando pro Simplesmente celular, 2 igual uma aulas, idiota. né? Deixa eu te ver, Yasmin, também. É que eu tinha esquecido que eu achei que tava ligado a câmera, não tava. É que eu Pois é. É muito melhor assim, né? Sim. Yasmin, queres dar o ar da tua graça? Ela falou Para a que quer, nossa pô. alegria. Ela falou que quer ligar a câmera. Livro. Ela falou que vai ligar a câmera. Fazer um suspense. Entenderam? Então eu olhando para a principal. Ê! Ah, Ê!
Liga. 100% de câmeras ligadas. Ah, que bom. Muito bom. Tá? Então, voltando. Aquilo que faltar na oração principal é o que vai ser a oração subordinada. O que tu tá rindo, Giovanni? Nada. O que ele tava rindo, Yasmin? Não sei, cara. Eu não tava rindo, não. Tava de idiota, mano. Tá. Então, acharam mais perguntas? Giovanni, tu entendeste essa matéria, pelo jeito? Eu entendi. Agora, né? Antes não tinha Pois entendido. é. O que prova que nem é a matéria, nem é o professor, nem é o aluno. É o jeito de olhar para a matéria. Sim. Tá. Cada uma delas, todas elas, basta eu olhar um detalhe. Sempre vai ser um detalhe que vai fazer ela se diferenciar das outras. Tá? A completiva nominal é bem parecida com a objetiva indireta. Tentem olhar aí na folha para ver qual é a diferença da completiva nominal e da objetiva indireta. Uhum. Calma. Agora eu vou ter que sair porque vai Fechei minha sair. câmera porque eu vou entrar no Face. Tá, podem fechar as câmeras, eu fecho também. 100% de câmeras fechadas. É da nominal e é da direta? OI e CN, sim. OI e CE? CN. Eu não entendi.
Eu acho que a principal diferença dos dois é que o objetivo indireta, ela faz a função do objeto indireto do verbo, da oração principal, e da completiva nominal, ela faz a função do complemento nominal. É isso. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a objetiva indireta, ela, ela tipo, responde no verbo indireto que tem a oração. Então, tipo, ali no exemplo, os auxiliares da cozinha necessitam de que todos os materiais estejam bem limpos. Ela tá exercendo, tipo, ela tá vindo depois ali respondendo a os auxiliares da cozinha o que eles necessitam. E da Isso, completiva necessita de quê? isso. E o da nominal, ela tá respondendo o que, tipo, elas não o que, tipo, ela eu não entendi muito bem. Tipo, eu não entendi Tá. como Tu você entendeste fala, isso, como, Yasmin? como você fala que necessitam de porque precisa de preposição. É isso que eu queria Tá. falar. Então, eu vou mostrar para vocês dois. Olha só. Um tem a palavra necessitam. Necessitam é um verbo, né? Necessitam. O outro tem a palavra necessidade. Necessidade não é um verbo, né? Sim. Então, se eu disser, eles necessitam de ajuda, ou tinha necessidade de ajuda, deixa eu vou começar aqui. Eles necessitam de ajuda. Eles tinham necessidade de ajuda, tá? Estão vendo esses dois? Uhum. Tá. Necessitam é verbo, tá? Todo mundo vê isso? Sim. Tinham é verbo, mas necessidade não é verbo. Nesse caso aqui, tudo que não for verbo, nós vamos chamar de nome. Tá? Até aqui foi? Sim. Tá. Então, eles necessitam de quê? Se tudo que não é verbo é nome, de ajuda é nome também? É nome também, sim. Mas só que Entendi. aqui, o que nós estamos vendo é quem é que está pedindo o Tá, tá. complemento, tá? Entendi. Esse complemento aqui está sendo pedido por um verbo. Esse complemento aqui está sendo pedido por um nome. E os complementos, eu estou botando por gosto, dois complementos que são iguaizinhos. Os dois têm uma preposição, ó, de, é a preposição, né? E os dois estão sendo pedidos por alguém. A diferença é que um está sendo pedido por um verbo e o outro está sendo pedido por um nome, tá? Agora, por enquanto, aqui de ajuda é um nome, mas eu poderia trocar por uma oração. Por exemplo, eles necessitam de que eu os ajude. Eles tinham necessidade de que eu os ajudasse, tá? Aqui, peraí, deixa eu limpar isso. Nessa segunda, então aqui eu tenho um verbo, necessitam, e aqui eu tenho um nome, necessidade. E a oração é igualzinha. De que, tudo bem, eu mudei um pouquinho aqui o tempo do verbo, tá? Mas eu poderia botar igual, só vou arrumar o tempo então aqui. Eles têm necessidade de que eu os ajude, vai ficar igualzinho, ó. Tá? As duas estão bem iguaizinhas, né? Sim. Então, a diferença entre elas é quem está pedindo. Aqui quem está pedindo é um nome e ali em cima quem está pedindo é um verbo. Então, por que a completiva nominal e a objetiva indireta são parecidas? Porque as duas
começam com uma preposição e as duas estão completando alguém, tá? E o que elas têm, então, de diferente? Uma está sendo pedida, está complementando um verbo, e a outra está complementando um não verbo, uma palavra que não é verbo, um nome. Por isso que o nome dela é completiva nominal. E por isso que a objetiva indireta é um dos complementos verbais, porque ela só não se chama completiva verbal porque existe mais do que uma completiva verbal. Existe uma que tem preposição, que é a OI, e existe uma que não tem, que é a OAD. Senão ela se chamaria completiva verbal, completiva nominal. Para a frase na oração principal, que eu saberia que oração vem ali em diante. Se eu perguntasse assim, ó. Se eu perguntasse assim. Que oração vem aqui? A pessoa vai dizer, ué? Não sei, não está escrito. Não está escrito, mas olhando a OP, eu consigo ver o que falta nela. Eles necessitam, falta o complemento desse verbo. Eles têm necessidade, falta o complemento desse nome. Se aqui tivesse dito assim, Necessitam é um verbo, então? é um verbo. Se aqui dissesse assim, é óbvio, o que faltaria? O complemento, a preposição, né? Tenta pensar nessa frase. É óbvio É que... óbvio. O que é óbvio? Tem sujeito aqui? Não, tem. Não. Não tem. Eu não sei o que é Não óbvio. tem. Então, Sim. o que vier aqui é que é óbvio. É que é o sujeito. É óbvio que eles vão se atrasar hoje. Entendi. O que é óbvio? O atraso deles é óbvio. Tá? Outra. Se eu tivesse posto aqui... Olha aí. Qual que eu não botei? Só quero isto. O que vai vir aqui? O que a pessoa quer? Então, quando eu só quero isso, que você me dê um sorvete. Porra. A única coisa que eu quero é que você me dê um sorvete. Isso aí esqueci o nome. Como é, Yasmin, o nome disso? Ó, Não, esse tipo de oração sempre vai repetir uma palavra que está na oração principal, aqui. Que você me deu sorvete é o isto. Esse tipo de oração também sempre vai ter 2 pontos ou um travessão aqui. Entendi. Que tipo é esse? É o... Calma. A positiva. A Não, positiva. Tá? Na positiva, sempre eu vou ter a repetição de um termo que está na oração principal, explicando com outras palavras, e eu vou ter esse sinal de pontuação. Toda frase que tem 2 pontos vai trazer uma positiva? Não. Não, porque pode ser. E aí ele disse: 2 pontos, venha comigo. Se eu tivesse dito, e aí ele disse, 2 pontos, venha comigo, não era uma positiva, porque não estaria repetindo um termo que já foi dito antes com outras palavras. Sim. Tá? Outro caso. O importante é que você se cuide. Hoje é tudo de máscara, minhas frases. Ó. Uhum. Sim, é tudo aqui que você se cuide, que você use máscara, que você faça um distanciamento social mínimo. Ó, aqui o que eu tenho? Tem um verbo aqui, ó. Verbo de ligação. E aqui eu tenho o verbo da oração subordinada. Então, a minha oração
principal terminou aqui. E o que eu falei para vocês, quando a oração principal termina num verbo de ligação, o que vem depois de um verbo de ligação? Um predicativo, né? Então, se eu tenho um predicado nominal, por exemplo, o carro está estragado, isso aqui, o carro está estragado, isso aqui está estragado é um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação e um predicativo, né? Predicativo. Então, se com um verbo de ligação eu tenho um predicativo, como é que se chama esse tipo de oração aqui? Que vem de predicativa. Tá? Ela vem depois de um verbo de ligação. O verbo de ligação está aqui, ó, na oração principal. Tá? Eu só tenho que prestar atenção para ver se o que vem imediatamente depois de um verbo de ligação, que normalmente, nesse caso, vai ser o verbo ser. Então, é muito fácil. Se tem essa parede depois do verbo ser, e depois vem o que, é porque ela é predicativa. Entendi. Falta alguma? Yasmin, tá com alguma dúvida? Não, prof, tô acompanhando as dúvidas do Giovanni também. O Giovanni hoje veio para te salvar a vida, né? Imagina se não tivesse o Giovanni Hoje ele veio. e tu tivesse que ter dúvidas. O que tu ia fazer? Lindinho, né? Hã? Não sei, prof. Quer dizer, eu tô sem internet, já tô caindo fora. O que faltou aí, Giovanni? Eu dúvida mesmo era essa. Oi? Eu acho que essas são as maiores dúvidas que eu tinha. Sim, porque nós vimos os 6 tipos, Sim. tá? Nós vimos... Era essa, tipo, essa parte, assim, era o que eu não entendi mesmo. Tá, nós vimos os 2 tipos que se confundem, que são a subjetiva e a objetiva direta. Elas se confundem porque as duas podem perguntar o que é. E qual vai ser o teu recurso para localizar uma ou a outra, identificar? Como assim, identificar uma ou outra? A objetiva direta e a subjetiva... Tá. O que ela necessita do verbo ou do nome. Não, aí é a completiva nominal. Isso. Eu tô perguntando Tá. a A subjetiva da nominal. A subjetiva é a objetiva direta. Tá. É que uma vem do verbo e a outra vem do verbo da oração principal e do objeto direto, e a outra vem do sujeito. Vou dizer de novo, numa eu tenho sujeito, ó, tenho sujeito. Então, aquele o que vai ser objeto direto, mais verbo, transitivo, direto, quer dizer que a outra vai ser OD. Na verdade, ela vai ser uma OSOD, tá? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, uma OSOD. Agora, não tem o sujeito. Não tenho sujeito. Não tem o sujeito. Parece que a pessoa está fazendo assim para escrever uma carta de assassinato, que ninguém reconhece a sua letra. Não tem o sujeito, mais um verbo qualquer, ela vai ser OSSS. Porque se eu não tenho sujeito, aquele negócio lá vai vir para fazer papel de sujeito. Tá? Quero ver vocês me explicarem isso. Peraí, deixa eu voltar aí para a cara de vocês. Vai, me explica a diferença entre OSOD e OSSS. Um vem do sujeito do... prof, eu não sei falar, mas eu acho que eu entendi. Numa, a oração principal tem sujeito,
E na outra não tem sujeito. Entendi. Eu entendi, mas eu não ia saber explicar pra você. É verdade, às vezes a gente entende e na hora de ser professor daquilo, por isso que é bom explicar. Sim. Existe uma tabela de como a gente aprende, não sei se vocês já viram, Já. a pirâmide da aprendizagem. Deixa eu procurar aqui e mostrar para vocês. Quando eu comecei a ser professora, eu tinha 17 anos, né? E eu não sabia tabuada de cor, por exemplo. Aí, quando eu comecei a dar aula, é que eu comecei a saber tudo. Você Comecei a começou dando aprender. aula de quê, prof? Na verdade, na tua série, no sétimo ano, que é na série de vocês, eu fui dar aula de. Eu fui ser voluntária. Foram na minha escola. Foram na minha escola e chamaram a gente para ser voluntário num projeto que tinha ajudando as crianças de um bairro muito carente que tinha na minha cidade, que se chamava Vila dos Agachados. E aí os alunos que se dispuseram iam para lá e ficavam ajudando eles a fazer tarefa, aprender a segurar a tesoura, não sabia. Porra! Nossa! E daí eu tinha a Aprendizado de idade de última geração vocês, esse. Yasmin, Giovanni, e Aprender a eu segurar ia a 2 vezes tesoura. por semana, passava uma Kombi lá perto da minha casa, pegava eu e minhas duas colegas, e a gente ia para esse lugar. Então eu acho que eu comecei a ser professora nessa época, desse jeito. Mas oficialmente, com diploma, eu tinha 17 anos. Daí eu alfabetizava. Foi muito legal. Tá. Então aqui, ó, pirâmide da aprendizagem. Vocês estão vendo esse aqui? Parei. Sim. Ixi. Deixa eu ver se ela vai aparecer grande. Essa pirâmide diz que quando a gente fica lendo, sabe aquelas pessoas que ficam só lendo e acham que estão estudando? Sim. Eles aprendem 10%. 20% quando, além de ler, eles ouvem. 30% quando observa. 50% quando vê e ouve. 70% quando discute com outra pessoa, conversa, pergunta. 80% quando faz. E 95% quando ensina alguém. Ô, louco. Então, se a gente tenta, por isso que é tão legal fazer esses trabalhos como esse da pesquisa, que vocês, além de pesquisar e entender, vocês têm que pensar como vão explicar para alguém. Agora, imagina se na pesquisa de vocês, no fim, vocês tivessem que fazer uma prova para os alunos e os alunos tivessem que ter provado o que eles entenderam. Entendeu? Então, isso Entendi. ia exigir mais ainda. Já passamos do tempo. Ó, nós vimos todos os tipos hoje, tá? E não é só isso que vai aparecer na prova, mas isso vai aparecer bastante. Tá? Sei. Então, estudem as outras coisas da lista, crase, Quando é que interpretação vai de ser a texto. prova, prof? Dia 7, eu acho. Dia 7? Tá? Sim. Não tem ninguém com risco de reprovação, você não precisa de muita nota, mas façam bem bonitinho, né? Vamos fazer um negócio matado que me dê um desânimo. Tá bom? Tá, Yasmin? Bons estudos. Ok. Boa semana. Obrigada, prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchauzinho. Boa semana. Até mais.